Maravilha. Vamos lá, acho que a gente pode começar, Alex. O pessoal vai conectando aqui. O pessoal já deu o ok, mas vamos lá. Está sendo gravado também, né? Para quem já está participando aqui e tem seus colegas aí também que gostariam de participar ou vão participar talvez daqui a pouco, né? Pelos seus compromissos. A gente está gravando, a gente está tendo todo o apoio aqui do nosso time para apoiar vocês no envio das informações, compartilhar todo o conteúdo e também na organização aqui de toda a dinâmica, tá? Então, a gente vai ter uma visão aqui muito completa, né, de todo o trabalho onde o Rovo, que é o nosso foco principal, né, junto com a ITSM, e a ideia é compartilhar o máximo de não só informação, mas experiências, né, da nossa vivência. E é muito bacana para vocês entenderem também o potencial de toda a plataforma, né? Não só focado em alguns casos específicos que vão ter, mas como a gente consegue escalar isso dentro do Jira Service Management, do Service Collection, e vocês vão entender que também e muitas outras dinâmicas da plataforma Atlassian. Alguns recadinhos, né? Breve. Fiquem à vontade de realizarem perguntas, tanto aqui no chat, né? Na opção ali de Q&A. A gente vai estar sempre de olho, o time também. No final, a gente vai ter um espaço, né? Para tirar essas dúvidas. Mas aproveitem, né? Tirem o máximo de proveito de todo o conteúdo. Acho que é um momento muito importante aqui onde a gente não está trazendo só a experiência de A-Players em todo esse contexto de inteligência artificial, mas estamos trazendo aqui também, né, já apresentando o nosso grande parceiro e companheiro aí de jornada de trabalho, o Alex. O Alex, ele trabalha com a Atlassian, na Atlassian, diretamente da fonte onde todo mundo consome aí os produtos e as plataformas. Já tive a oportunidade de trabalhar com o Alex e é uma sintonia e uma colaboração muito grande. Eu acho que a gente dá um match muito bacana aqui de trazer a informação, né, e compartilhar os casos mais voltado à realidade, né, Alex? A gente é muito técnico aqui. Então, feliz de você estar aqui no webinar. Seja bem-vindo aí junto com a A-Players. E conta um pouquinho aí de você, né? Só para o pessoal te conhecer, escutar o teu sotaque, né? Todo aquele charme que a gente sabe que o Alex tem. Não, obrigado, Fernando. Malta, olá, bom dia a todos. Sou Alex Vieira, engenheiro de soluções aqui na Atlassian, tá? Então eu faço parte da nossa equipa de pré-vendas, ajudando os nossos clientes, ajudando os nossos parceiros, tá? Em aquilo que é tudo Atlassian. Então, seja ITSM, seja desenvolvimento, seja work management, não importa, tá? Sim, sou português, sou da terrinha, então muito gosto de estar aqui. Obrigado pelo convite a fazer parte desta webinar. Vamos entrando nos pouquinhos das coisas, o que é que nós conseguimos com o Rovo, tá? Em práticas, para ajudar vocês, né? Os nossos clientes, porque sem vocês nós não íamos estar cá. Então, mais uma vez, obrigado a players pelo convite e um gosto de estar aqui com vocês. Maravilha, Alex, muito bom. Me apresentando também, né? Eu deixei as boas-vindas para o Alex primeiro, que ele é a grande estrela aqui também, né? Mas eu sou o Fernando, hoje eu atuo como o Head de Produto e Inovação na ePlayers, né? Tenho uma jornada muito longa com a Atlassian, né? Já esse ano completam 17 anos que eu estou trabalhando com a Atlassian, com os produtos que antes nem existia cloud, nem existia inteligência artificial, a gente, né, teve essa evolução, e hoje eu sou responsável por entender toda essa loucura da plataforma, né, do System of Work, de todo o potencial que a gente tem e como trazer isso para vocês, né, para todo mundo, juntamente com a Atlassian. Então, a ideia aqui é pegar todo esse nosso conhecimento e compartilhar com vocês, tá, gente? Então, é sempre um prazer, sempre estou envolvido nessas colaborações.
Então, hoje eu vou ser o moderador aqui, organizando, né, a nossa agenda, mas junto com o Alex a gente vai fazer as dinâmicas bem voltadas para a prática, tá, gente? A gente sabe que é bastante conteúdo quando a gente fala de Rovo, mas eu acho que o mais importante não é apenas o conceito e o texto escrito aqui, né? Mas como a gente consegue fazer isso na prática, navegando na ferramenta, que informações nós temos, como a gente inicia todo esse trabalho, que casos a gente pode ter. Então, a ideia aqui, gente, é ter uma visão geral do rovo e os casos práticos de agentes, onde o Alex vai trazer muito isso para vocês, e eu gosto muito porque a gente traz uma visão de como a Atlassian também posiciona o rovo, né? E o Alex trazendo isso é importante para vocês entenderem não só se estamos no caminho, né, mas tudo que a gente vê de conteúdo hoje compartilhado com todo mundo também, né, está na direção da própria Atlassian. Então, os dois primeiros tópicos aqui da agenda vão ficar com o Alex, né? Então, ele vai fazer toda uma navegação, vai fazer alguns casos, vai ser muito bacana para vocês entenderem na prática. E aí, do início da jornada aqui até o roubo além dos agentes, eu vou estar conduzindo isso. Vamos ter alguns slides para explicar, né, o conteúdo, mas também saio daqui, vou para a ferramenta, vou para o Jira Service Management, navegamos, né, no conteúdo para vocês terem uma visão mais prática também. E sempre quando a gente está gravando, né, os webinars, apresentações, né, demonstrações, é muito bom quando a gente faz na prática, porque fica como um material e uma base para vocês, né? A gente quer compartilhar o máximo aqui. Então, início da jornada é mostrar por onde a gente começa, entender o que que tem de segurança e compliance. Acho que isso sempre é um tópico a ser discutido, então a gente passa rapidinho. E depois, como a gente cria um agente, o que que já tem na ferramenta, né? Que o Alex também já vai citar bastante, mas a gente reforça. E também olhar não só o Rovo em si, quando a gente fala de chat e agentes, né? A gente foca muito no Rovo nessa visão, mas o que tem além disso, né? O que que já está pronto para ser utilizado? Porque a plataforma hoje já traz um mecanismo organizado, né, das informações e funcionalidades que já atuam por trás disso tudo. Então a gente explora um pouco mais também isso para vocês terem uma visão. E depois a gente entra nas perguntas, faz o encerramento, a gente fica à disposição, mas aí a gente vai navegando aí no nosso contexto aqui, tá bom? Então vai ser bem prático, aproveitem, tirem bastante dúvidas. Sei que tem bastante gente técnica aqui, tem bastante uh, pessoas que estão buscando conhecer mais, tem gestão, então assim, é para todo mundo e vocês vão conseguir entender muito bem aí o contexto do roubo num cenário de ITSM, de Service Collection e por aí vai, tá bom? Então eu vou deixar com o Alex para trazer uma visão geral, tá, Alex? Pode Isso. compartilhar sua tela, fica super à vontade, né? O pessoal vai entender que a gente vai fazer essa dinâmica prática e vamos começando por aí. Ótimo. Fernando, confirma para mim que você consegue ver a tela, deve ter assim barra bastante roxo ou cor-de-rosa, depende de onde você Sim, estiver no mundo, tá? Ah, perfeito. pode ser, mas está vendo, sim? Estamos vendo. Aham, o giro aqui. Ótimo. Então, malta, mais uma vez, bom dia a todos. Força nas perguntas e dúvidas aqui no chat, tá? É por isso que nós estamos aqui. Neste caso, falando um pouquinho do que é Rovo, para aquelas pessoas que ainda não sabem, podem ser que na vossa instância ainda não está disponível. Atenção, isso é porque o seu administrador desligou, tá? Então, neste caso, se vocês não veem o Rovo, tá? Isto é controlado pelo seu administrador, e vocês têm que pedir isso, tá? Neste caso, Rovo está disponível para todos, né? Rovo existe em várias formas. Eu posso abrir o Rovo dentro da plataforma,
tá? Então, neste caso, peço desculpa, não Grammarly. Este caso, eu quando abro Rovo dentro do Gira ou do Confluence, JPD, dentro da plataforma Atlassian, tá? Automaticamente, o contexto de onde eu estou trabalhando, né? Neste caso, um ticket, um chamado, um incidente que eu já tenho aqui aberto, tá? Já sabe esse contexto, mas eu também tenho a habilidade de negar esse contexto e perguntar outras dúvidas, né? Qual foi o último incidente, né? Qual foi o último incidente aberto esta semana? Tá? E posso fazer várias perguntas, assim, gerais. Eu também tenho o Rovo como uma aplicação, tá? Então eu não tenho que estar na instância, mas sim eu preciso ter uma licença Atlassian. Então seja Free, Standard, Premium ou Enterprise, tá? Seja Jira, Confluence, JPD, Bitbucket, não importa, você precisa de uma licença Atlassian, tá? Para ter acesso ao Rovo. E não esqueçam que o Rovo também pode ir buscar informação a outras fontes, pode ser Google Drive, Figma, Notion, outras maneiras, outras habilidades, tá? Onde eu posso ir buscar essa informação. Neste caso, hoje nós vamos focando dentro do Rovo, dentro da plataforma, tá? Agentes, como é que eu posso utilizar agentes na prática e no trabalho que eu faço diariamente, né? Tentar poupar esse tempo naquelas tarefas ou naqueles processos ou workflows mais chatos, né? Mais repetitivos. Neste caso, vou puxando o Rovo para aqui e eu estou aqui dentro do Rovo. O Rovo está a fazer esta pesquisa, como eu estava trabalhando noutro navegador, né? Ele parou, mas agora já voltou. E neste caso eu perguntei quando é que foi o último incidente aberto esta semana, tá? Neste caso, tenho o incidente que eu abri ontem ou hoje de manhã, peço desculpa, e neste caso quem é que abriu, né? Quem é o responsável, qual é o status, né? E o bom do Rovo é que não só dá-me a resposta, também dá-me onde foi buscar esta informação. Então faz esse link ou esse source. Uma coisa muito importante lembrar. Rovo mantém sempre governança do utilizador. Então, neste caso, como eu sou um agente que está trabalhando, eu posso ter mais acesso com o meu colega, tá? Neste caso, se eu estiver numa instância com o Fernando é o meu gerente, o Fernando normalmente vai ter muito mais acesso que eu e as respostas podem ser diferentes. Essa é a nossa intenção. Porquê? Porque mantendo sempre essa governança, tá? Neste caso, vou sarrar aqui o Rovo, mas para vocês terem essa visão, né? Também dá-me aqui o source e claro que eu posso abrir o chamado e fazendo coisas assim. Eu sou um agente, né? E nesta história, estou trabalhando o chamado incidente que foi aberto, tá? Isto é um incidente crítico, né? E vou mostrando dois agentes que foi criado por nós como Atlassians internamente. Isto não é um agente que está disponível fora da caixa. Hoje em dia existem mais que 25 agentes já disponíveis para vocês, grátis, já são disponíveis mas vocês, como utilizadores, têm essa habilidade de criar agentes, que o Fernando depois vai mostrando como é que é feito e esse processo de criar esses agentes, tá? Mas para vocês terem essa noção onde é que nós estamos. Então, neste caso, sou um agente trabalhando, né, na Helpdesk, recebi um incidente, né? Este chamado, neste caso, é que alguém ou várias pessoas não é possível visualizar o login do aplicativo bancário, né? Estou a tentar entrar na aplicação tem aqui um anexo, né? E está a falhar quando eu tento entrar no aplicativo e também na nossa site. Neste caso, o chamado já tem alguma informação, né? O que é que os serviços estão a ser afetados, serviço móvel, serviço do billing, né? E tem aqui algumas informações já disponíveis. Neste caso, eu, como agente, já pus aqui, estou revisando a plataforma e APIs, mas na verdade eu preciso um pouquinho de ajuda, né? Eu não quero gastar muito tempo neste chamado, né? Quero tentar entender onde é que vem o problema e onde também dar uma resposta. Então eu vou entrando aqui nas otimizações. E nas otimizações eu posso fazer isto em várias maneiras e já posso ter dentro do workflow, quando um chamado é feito ou aberto ou criado, tá? Eu posso chamar pelo um agente criado em Rovo para fazer este trabalho. Isto é só para mostrar a vocês que isto não é mágica, não é magia, não é algo que já foi pré-criado e só para estar bonitinho. Neste caso, eu vou manualmente selecionar a triagem, né? Eu vou fazer uma triagem interna do chamado para entender se há outros chamados abertos,
o que é que pode ser o problema, sugerir algumas documentações que existem no meu knowledge base, tá? E também criar para mim uma resposta onde eu posso copiar e enviar para o meu cliente. Então, quem já trabalhou em Service Desk já sabe, como eu, né? Em vez de passar meia hora a buscar em documentação, o que é que pode ser, né? Isto me faz o trabalho em 30 segundos, em 10 segundos. Neste caso, vou correr a otimização, tá? Está em progresso aqui em baixo. Vou dar aqui um segundo ao outro e vou fazer aqui um refresh à minha página. A intenção desta gente vai colocar internamente um comentário aqui para mim, puxando aqui as perguntas para o lado, peço desculpa, e aqui está. Tá? Neste caso, o que é que o agente fez para mim? Eu já escrevi este agente, já criei este agente com esta intenção para que faz um sumário do issue para mim, tá? Neste caso, dá-me o que é, né? Neste caso, temos várias documentações, comentários, anexos, coisas assim. Para mim, ajuda muito mais fácil a entender muito rápido o que é o problema. Já tenho aqui outros chamados já pré-criados, já existem, né, desta semana, que na verdade o Rove encontrou e pensou, estes casos são relacionados, e então eu já começo a entender, bem, isto já é um incidente bastante grande, ou pode já existir há algum tempo, e só agora é que nós estamos a entender que é mesmo um incidente. Neste caso não existe nenhuma documentação, ok? Porquê? Porque é um incidente, primeira vez que aconteceu, ótimo, não há problema aí. E neste caso, aqui eu tenho uma resposta que eu posso depois também copiar, tá? Claro, e dar aqui um comentário ao meu cliente. Claro que internamente eu também já tenho essa habilidade de chamar o Rovo, né? Eu posso pedir ao Rovo para mudar o tom. Neste caso, vai para mim, eu quero traduzir para português, né? Neste caso, já automaticamente já sabe que eu quero o translate. Como vocês veem, eu tenho aqui vários idiomas. Eu vou pedir o português. E aqui nós temos o português em brasileiro. Ótimo, muito fácil. Mudar aqui e vou guardar, né? Então, a intenção aqui, mais uma vez, é nos ajudar nestas tarefas mais chatas, mais repetitivas, para que nós podemos ser um pouquinho mais fáceis. Porquê? Às vezes nós queremos mantendo um MTTA mais baixo, né? Diminuir o nosso SLA, aumentar ou melhorar o nosso NPS ou CSAT, né? Coisinhas assim. E não esqueça que também há vários métodos, várias formas que nós podemos usar agentes. Isto é só uma prática que nós temos. Neste caso, eu tenho aqui, né, o sumário também de três comentários que eu posso pedir ao Robo para fazer para mim, né? Então, quando pensamos num chamado bastante longo, né, algum change request, coisas assim que eu tenho que confirmar se foi aprovado, né? Formas assim que existem no mundo da ITSM, também o Rovo ajuda neste caso. Bom, vou dar aqui que o chamado está resolvido, né? Nós conseguimos entender o que é que foi o problema. Nós reiniciamos o servidor da plataforma e APIs, tá? Vou guardar, vou colocar isto em resolvido. Eu vou dizer que está done, resolvido por restart do servidor e resolver. O que é que eu vou fazer? É o seguinte: quem trabalha no mundo da ITSM sabe bem que nós temos que criar PIRs, né? Post-Incident Reports, Post-Incident Requests, uma análise de porque é que aconteceu, né? Para os nossos consumidores, utilizadores, né? VPs, o que seja. Neste caso, eu não quero passar horas a revisar o que é que foi, eu automaticamente quero que o Rovo faça para mim. Neste caso, eu tenho uma otimização que vai chamando por um agente, tá? E neste caso vai gerir para mim um PIR do incidente resolvido. Neste caso, vai criar para mim esse PIR, vai criar na minha espaço Confluence, tá? E depois vai adicionar essa página ao chamado aqui dentro do Confluence, tá?
Neste caso, eu acho que ele correu, mas vou clicar mais uma vez. Ótimo. E fazer aqui o refresh. Bom, parece que ele não vinculou o chamado. Quando nós fazemos demos em vivo, às vezes isto acontece, mas vamos abrir aqui o. Quando a gente faz em tempo real, acontece isso, né? Isto Quem acontece sabe sempre. faz ao vivo, né? Mas o bom é que eu sei que ele criou dentro do Confluence, tá? Uhum. Neste caso, eu vou aqui aos meus espaços, PIR, tá? E aqui eu sei que ele foi criado. Neste caso, criei-o para mim dentro da minha engenharia ou área de engenharia de suportes, tá? Dentro dos serviços críticos, como vocês veem, já tem aqui outro. Tem aqui a narrativa. Neste caso, eu já nas instruções do meu rovo coloquei para ele criar isto em português, tá? Neste caso, eu só cliquei, vocês viram que a otimização estava em inglês, mas dentro do agente as instruções já existem para ser em português. Neste caso, tem aqui um template que já é utilizado internamente, né? SLA, se passou, quem respondeu ao incidente, o impacto, o timeline, né? Baseado no todo o trabalho que foi feito dentro deste chamado do incidente, o que é que foi a causa, detecção, raiz, né? E todas as informações disponíveis. E claro, vocês podem ir modificando isto conforme vocês estão na vossa organização, o que é necessário, né? Querem publicar isto num espaço público e tudo mais. Então, neste caso, eu posso copiar este link, posso voltar aqui ao chamado, né? Se eu quero adicionar aqui uma nota, eu posso. Neste caso, eu tenho, várias formas que eu posso fazer. Posso fazer como um link, um card, ou até completamente um embed, onde eu posso revisar, né, em mais detalhe várias formas. Eu também tenho habilidades de vincular, né? Posso adicionar aqui em campos, se eu tiver esse caso, se eu tiver um campo customizado para links ou informações. E claro, a intenção aqui é que eu estou sempre criando informação, dados, para que o Rovo entenda depois no futuro, quando eu perguntar qual foi ou como é que foi resolvido o último incidente, né? Existe essa documentação internamente, tá? Então, dois casos muito práticos, muito fáceis, e em termos de trabalhando, né? E trabalhar meia hora ou 45 minutos num chamado, em segundos, né? Eu consegui resolver e fazer uma triagem de chamado, tá? Fernando, vou passando aqui a pauta a você. Dúvidas, Perfeito. malta, por favor, podem pôr aqui no chat. E depois ao fim nós devolvemos aqui esses 10 minutos para responder às perguntas, tá? Maravilha, Alex. Muito bom, Ótimo. cara. Muito bom. Vou compartilhar minha tela aqui de novo. Aí só confirma se recebeu aí. Tá conseguindo ver? Maravilha. Confirmado. Vamos lá, gente. Vocês viram que a gente começou na ação, né? Acho que a intenção era essa, era fazer a provocação no sentido de estamos já praticamente com agentes atuando no nosso processo. Vocês viram alguns casos e agora o nosso intuito é mostrar essa jornada até chegar uma visão do Alex, né? Então, o nosso intuito aqui não foi trazer o conceito antes, mas sim a prática antes. O Alex hoje trabalha muito com essa visão do rovo, então trouxe esses exemplos práticos
Mas aí só resumindo, né, porque a gente gosta de compartilhar mais um contexto para vocês aqui também, né? O Rovo hoje ele acaba se tornando não só uma visão de agentes, né? Isso é muito importante. Como vocês viram, o Alex conversou com um agente específico, mas ao mesmo tempo também teve uma possibilidade, oportunidade de interagir com uma base de dados uh, dentro da plataforma Atlassian, né? Então, perguntando sobre coisas, atuando diretamente nas requisições, criando automações. Então, se vocês olharem hoje numa visão do Rovo, ele é esse hub, né, de IA, mas a gente tem alguns elementos principais, né? O agente sempre vai ser, né? Dentro do Rovo Studio, hoje a gente tem os agentes, mas no momento que a gente conecta hoje o Rovo com outras fontes de dados, acaba se tornando um local onde eu posso buscar muitas coisas e até mesmo de outros produtos ter essa referência. As automações em si, que hoje já são muito conhecidas, e vocês viram ali, né, o Alex clicando no botão ali do raio, né, e tendo as automações, aquilo ali é uma mistura do que já tem de automação padrão, esse potencial dentro do Gira ou Gira Service Management, junto com agentes, né, atuando nisso. E a gente acaba tendo chat, pesquisa e os agentes, né? Então, essa é sempre o posicionamento do Rovo, mas a gente sempre hoje está olhando essa parte de agentes, né? De como eu posso ser mais efetivo no nosso trabalho. E aqui já trouxe os dois casos que o Alex acabou demonstrando, né? Como eu crio um post-incident review baseado numa solicitação, num incidente ou num item, num ticket, né, vamos bem dizer assim, dentro do Jira Service Management, conectado com Confluence, né, já trazendo todos os seus dados, e o próprio Request Helper ali, onde eu consigo ter um apoio rápido, né, já pronto, para as questões dos nossos atendimentos, tá? Então, é aquele gostinho que a gente está dando, mas como a gente inicia essa jornada, né? Agora vocês vão ver com esse potencial onde o Alex rapidamente conseguiu conectar muitas coisas dentro de um espaço, dentro de um ticket. A gente precisa entender aqui como a gente vai iniciar essa jornada, tá? Então é muito importante vocês entenderem que, como o Alex falou, eu preciso ativar o Rovo, né? Eu preciso disponibilizar ele. Mas no momento que eu ativo hoje o Rovo, é importante vocês olharem alguns itens da própria administração da plataforma antes mesmo de já saírem criando os agentes, tá? E eu acho que muitas vezes a gente foca tanto ali, né, na possibilidade de criar, customizar e colocar todo o nosso conhecimento e skills dentro de um agente, mas a gente não olha o que tem por trás, né? Como a gente pode ter uma visão um pouco mais ampla das possibilidades por parte da administração, né? O famoso admin ali da plataforma. Então, o que eu quero mostrar para vocês, né? Dentro desse painel, nós temos algumas opções e eu acho que são muito importantes vocês visualizarem porque a gente consegue ter uh, um maior benefício e utilizar o máximo e o potencial máximo do Rovo dentro da plataforma, tá? Então, como hoje nós temos aqui o próprio Jira Service Management, volto lá agora a minha parte, né, de demonstrar. Vocês viram o Alex, viram a minha aqui, então é mais uma visão de demonstração, tá? E dentro da administração do Jira, né, onde vocês estão acostumados, não do Jira, né, mas falando hoje da plataforma em si, da Atlassian, nós temos a opção principal, que são os apps e as configurações de IA. Bom, começa aqui, tá, gente? Acho que é muito importante vocês terem uma visão das possibilidades, tá? Acho que esses três elementos que a gente tem aqui dentro do Rovo, a gente acaba tendo o máximo do potencial, tá bom?
Os aplicativos habilitados aqui, vocês conseguem verificar a plataforma Atlassian, o que está habilitado para utilizar o Rovo, já é possível, né? Mas aí vocês conseguem ver outras possibilidades aqui em cima também, tá? Funções beta é sempre ficar, né, alerta ali dentro do Rovo, então está sempre atualizando, né? Está sempre tendo novas funcionalidades, sempre tendo novas opções dentro da plataforma. Vocês vão vendo muito isso, né? Navegando já aparece novidade, coisas relacionadas ao Rovo. Então, aqui vocês vão ter essas visões de beta. Para quem utiliza, né, bastante o Bitbucket ali na parte do Software Collection, né, de toda essa parte de DevOps e trabalho, aqui a gente acaba habilitando essa parte do RovoDev também. E um elemento bastante questionado, né, hoje dentro da plataforma do Rovo, que é a possibilidade de eu pesquisar coisas fora da nossa plataforma, né? Não só aqui dentro do Giro, mas também as pessoas que querem bloquear isso e deixar mais restrito com o conhecimento que a gente tem apenas do que a gente conectou, tá? Então, deem uma boa olhada nessa parte aqui, né, da configuração, é muito importante. E depois disso, vocês pulam aqui para o Rovo, que é onde a gente tem os conectores, tá? Acho que a gente acaba falando muito sobre como o Rovo já tem o seu potencial muito forte, uma plataforma muito bem estruturada e em constante evolução, mas também a gente pode expandir isso, né? Então, é importante entender esse ecossistema de plataforma de vocês, de produtos, porque aqui nós temos os conectores já disponíveis dentro da plataforma, tá? Então, se a gente tem a suíte Microsoft, por exemplo, vocês vão ver que aqui embaixo nós temos calendário, e-mail, SharePoint, o próprio Teams, né? Então, a ideia é conseguir pesquisar dados e informações dentro dessas plataformas também, né? Se a gente quer fazer algo mais voltado a automações também, mais eficiência, a gente tem todos esses conectores aqui disponíveis. E também nós temos o marketplace, né, da Atlassian, que ali tem apps, tem funções a mais que não se enquadram como um conector, mas acabam trazendo mais opções, tá? Então é importante vocês navegarem, porque aqui a gente expande ainda mais o uso do Rovo. E aí, para quem, né, tem uma visão mais avançada ainda de IA dentro da empresa, né, num ambiente mais corporativo, MCP muito em alta hoje, que é a conexão de diferentes IAs e manter, né, essa informação dentro de uma base onde eu posso usar qualquer tipo, né, hoje de plataforma para conseguir consumir os dados hoje da Atlassian num todo, né? Então, esses três elementos aqui da configuração, para mim, é o início. Início de tudo ali, né? Uma coisa mais rápida, onde vocês conseguem já deixar disponível a plataforma em si, tá bom? Então, a gente vai na administração, dê uma boa olhada, até mesmo para conseguir verificar a segurança pequena ali, né? Toda a parte. Mas aí depois a gente volta para o Gira Service Management, onde a gente já tem toda a nossa visão aqui dos agentes, tá bom? Vamos lá. Muitas pessoas hoje, né, já percebem que, pô, eu quero perguntar ao Rovo aqui, como o Alex fez. Posso sair falando aqui, prompt, posso conversar, posso interagir à vontade, né? Já está disponível ali para todos os agentes, como o Alex falou. E é importante vocês entenderem também que à medida que o Rovo vai evoluindo, também vão aparecendo coisas mais avançadas para nós aqui, ou visões de uma IA natural, né? Então, a gente tem competências. O que que eu posso fazer aqui, né, dentro das skills do Rovo, tá? Isso é importante porque, inicialmente, o Rovo ele foi uma consolidação de um dado
para eu consumir. Com a evolução da IA, a gente está evoluindo também as skills, né? As ações que eu posso fazer dentro de alguma visão da minha plataforma ou do que eu tenho. Então sempre pensem nisso, assim, né? Eu tenho não só um apoio de um agente para buscar algo, mas eu tenho competências e skills aqui para criar também, tá? Criar, atualizar e por aí vai, como o próprio Alex fez ali numa questão do Post Incident Review, né? Uma ação que eu vou criar uma página do Confluence. Tá? Então vocês conseguem ver as competências, é importante isso para vocês entenderem o potencial e aí também aquela visão mais completa hoje da IA, onde a gente tem os resultados da web, pesquisar todo o conhecimento que a gente tem aqui, ou filtrar pelos aplicativos que a gente conectou hoje, considerando o que eu mostrei antes dos conectores. E também, né, toda a linguagem do que o Rovo consegue fazer. Tá? Respostas rápidas, eu quero que ele pense mais fundo, mais ainda faça uma pesquisa, ou deixe o próprio Rovo decidir. Prestem atenção nesses elementos, né? Porque às vezes a gente, no automático, começa a usar muito o Rovo. Muitas vezes a gente fala, pô, mas não está trazendo uma resposta completa, ou não foi tão profundo. São elementos, né? Primeiro, como é que está a tua base de dados, né? Como é que está todo estruturado o teu conhecimento em questão de conteúdo. E segundo, como vocês estão usando o potencial do Rovo aqui para buscar e ajudar vocês nas informações, tá bom? Olhando essa visão do Rovo, vocês já conseguem ver, principalmente para quem está começando a habilitar isso, começando a explorar mais. Eu acho que vocês não deveriam nem estar começando, mas sim evoluindo, né, o uso, porque já está um bom tempo aqui o Rovo, então está disponível hoje, como o Alex falou, em todas as versões. Já tem uma série de agentes padrões que tem um objetivo por trás. Tá? E a ideia principal aqui foi a Atlassian já disponibilizar uma série de recursos para vocês entenderem como funciona e também já trabalhar e atuar com o que eu tenho aqui dentro. Tá? Então, esses agentes padrões aqui, eles têm uma visão já completa, tá? Já tem toda uma estrutura. Não posso editar, posso excluir, né, os agentes? Pode, para deixar uma base mais limpa, mas eles não estão fazendo mal a ninguém, né? Vamos bem dizer assim, a não ser que eu faça uma execução de alguma coisa relacionada aos nossos agentes aqui, tá? Importante que todos esses agentes aqui, nós temos a documentação da própria Atlassian com os agentes que vêm, tá? Então ele consegue dar um contexto aqui para vocês terem uma ideia das possibilidades e a partir daí ir evoluindo cada agente, tá? Então é importante navegar, utilizar. Nós temos o próprio o Rovo Expert, né, que ajuda a entender o que é o Rovo aqui, né? Então eu preciso entender coisas sobre o Rovo. Então eu posso falar com um agente que te ajuda a trabalhar com o Rovo, né? Alex, tirou do mudo aí? Quer falar algo? Não, a única coisa que eu ia dizer é que o saber não ocupa lugar, né? Então, tendo vários agentes disponíveis é sempre bom, né? Porque também nós podemos entender, certos agentes podem existir por certos trabalhos, né? Mais específicos, quem for, vamos dizer, quem for DevOps, quem for desenvolvedor, quem trabalha na equipa BH, né? Pode haver certas coisas, mas também libertar isso para o conhecimento, né? É esse o bom da plataforma Atlassian, é libertar esse conhecimento e entender onde é que eu posso chegar, vários casos de uso, né? Ser mais criativo, e encontrar melhor formas de trabalhar, né? Por que não libertar isso à empresa e coisas assim? Então, era só isso, era só isso. Perfeito, Alex. Não, isso aí. E até o Alex comentou ali rapidinho, e aqui é reforçando, né?
O que está padrão, obviamente, da Atlassian, nesse momento vai vir em inglês algumas perguntas ali, né? O starters, conversation e por aí vai. Mas no momento que vocês falam em português, naturalmente a resposta vai vir em português, né? Eu acho que, assim, vamos pensar que aqui não está fazendo uma busca só de algo, né? É a IA trabalhando diretamente dentro da plataforma. Então, está olhando tudo, né? Não somente uma parte em específico que antigamente fazia. Então, aqui, a gente tem uma visão, né, onde eu perguntei para o Rovo Expert quais as opções que tenho para criar um novo agente. Então, ele já me trouxe ali, né? Abra o chat na barra de navegação do Gira ou qualquer plataforma, e clique em criar um agente. Então, assim, gente, eu posso usar o Rovo para me ajudar a criar um agente do Rovo, né? Então, assim, aqui não serve só para criar os agentes. Rovo não é só um agente. Rovo é uma plataforma hoje onde faz parte de toda essa estrutura da Atlassian, ajudando vocês a qualquer momento. Então vamos lá, vamos abrir o chat na barra de navegação, e agora vocês vão entender que a gente traduz o Rovo nos, na estrutura, na plataforma da Atlassian, como bate-papo, a pesquisa e o estúdio. Estúdio é onde eu gerencio, crio e tenho todas essas visões para, né, criar essa base de agentes e trazer para vocês, automação e tudo mais. Mas quando eu conecto num bate-papo, vocês vão ver que eu tenho uma IA generativa pronta para vocês, né? Então a gente tem muito dessa questão do quanto eu consigo utilizar no Rovo, qual é a abrangência dele hoje dentro de uma plataforma. Se eu olhar, é uma ferramenta que vocês estão muito ambientados a olhar em outros produtos, né? Então eu tenho meu chat aqui, onde isso pode me ajudar. Então eu não preciso apenas dos agentes, tá? Explorem isso, tenham essa visão de uso, qual é as possibilidades, até onde eu vou, porque aqui eu tenho as opções, como eu falei antes, né, de todo o trabalho para vocês entenderem o potencial. E Fernando, aí, antes que você por comece favor. de outra parte, nós temos aqui algumas perguntas dentro do chat e então eu achei um bom momento porque algumas perguntas vão ajudar na próxima parte que você vai entrar, tá? Se você não importa. E Por então, favor. do Sérgio. Uma da pergunta foi se eu posso escolher LLM no Rovo, e se eu consigo gerar status reports integrando ao Confluence. Também no caso de só roadmap avançado no iframe porque precisa do usuário. A terceira pergunta eu não entendo bem, Sérgio, se você quer novamente escrever, mas para as duas pontos. Posso escolher LLM no Rovo e o Rovo pode gerar status reports. Bom, em termos de LLMs, hoje não é disponível selecionar o LLM. Nós utilizamos vários LLMs. Essa informação é mantida na vossa instância, tá? Então, o treinamento do LLM não é utilizado para o treinamento do geral da Atlassian, tá? Nem o da Atlassian para vocês. Então, é sempre mantido no seu próprio instância, encriptado, tá? E tudo seguro. Segundo, ah, o próprio Rovo, tá? Seleciona qual LLM é melhor para certas tarefas, tá? Então, se algum para escrever conteúdo, mais conteúdo rico, né? Criar diagramas e coisas assim, se for para ajudar em sugerir a knowledge base, várias informações, pesquisa e coisas assim, pode ser o B. Então é uma mistura dos dois que a Atlassian propriamente escreveu esse script, quer dizer, por falta de outra palavra, né, para que depois o Rovo selecione o melhor LLM interno. No caso de criar ou gerar status reports entregado ao Confluence, sim, né? Por que não? Neste caso, vocês podiam ter um agente, né, que vão buscando baseado num dashboard, num relatório, né? Nós temos o que chama-se o Jira Theme Analyzer, não? E então ele vai analisar os temas de issues e coisas assim.
mas por que não criar um agente especificado nessa dúvida ou pergunta? E claro, pode depois criar conteúdo ou relatórios e coisas assim dentro do Confluence. Hoje em dia com o RoboCreate muito é disponível e cada vez semanal, né, cada mês nós estamos lançando mais habilidades conforme, né, o mundo AI está avançando. Ah, Perfeito? não sei se o Sérgio, não sei se Fernando queres adicionar algo que eu não mencionei? Não, é isso aí mesmo, Alex. Eu acho que é importante que traz um tópico, né, que eu sempre reforço. Acho que é importante a gente dar uma boa olhada como funciona, né, a arquitetura da IA e do Rovo aqui dentro, né? Porque hoje LLMs, né, como a gente comenta, tem o Copilot, tem o Gemini, tem o OpenAI. A Atlassian Rovo está olhando tudo isso, mas é importante entender que também a gente não está olhando o universo e o nosso dado não está no universo, né? Não está disponível lá dentro. Né? Acho que isso tem muitas dúvidas também, né? Quando a gente acaba trabalhando, mas hoje vocês conseguem ter uma visão bem completa aqui também. Dúvidas podem entrar em contato, mas aqui é uma transparência bem bacana, né? Então, tá sempre andando por trás ali o melhor para vocês, né? E evoluindo, né? Mas é isso. Aí, se o Sérgio mandar ali o outro ponto, e Alex, fica de olho aí também nas perguntas, fica à vontade, tá? Me ajuda aí na moderação que eu vou olhando por aqui. O Rovo ele vai ficar, né, de toda a parte dos agentes, sempre vai estar disponível para vocês em qualquer momento. E a própria pesquisa aqui, se vocês analisarem, eu consigo pesquisar todos os aplicativos, então não só chat, né, mas quando a gente olha pesquisa, eu vou estar sempre olhando os produtos habilitados, como a gente viu na administração, mas também os conectores que eu tenho. Né? Então, hoje, dentro de uma busca, acaba se tornando a fonte de dados conectados. Né? Além disso, obviamente, vocês conhecem o famoso o Atlassian Home, né? Onde eu tenho essas possibilidades de ter uma página centralizadora com os dados. Então, aqui sempre vai estar trabalhando, deixa eu carregando aqui, né? Vai estar sempre trabalhando como eu pesquiso, como eu atuo. Então, a Atlassian está investindo bastante nessa visão para se tornar algo como a nossa base inicial de trabalho, né? Então, a Atlassian Home vai estar centralizando isso, pesquisa, o chat vai estar sempre disponível aqui, os aplicativos, também os elementos padrões, né? Que hoje vocês conseguem ver as cores mudam por causa do objetivo de cada elemento. Cinza é da plataforma e o colorido é o app, né? Da Atlassian. Mas aí também a gente volta aqui no nosso estúdio, que é o terceiro elemento, né? Não só bate-papo, não só pesquisa, mas a gente tem aqui o próprio estúdio, onde vai nos trazer uma visão mais construir algo e não utilizar o que nós temos padrão, né? Acho que isso é muito importante para vocês. Nós temos os agentes, por exemplo, e aí vem a nossa estrutura principal, né, para vocês aqui dentro. Primeiro, settings, né, acho que é o elemento ali, como o Alex falou, quem pode criar os agentes, né, acho que quem pode atuar. Acho que isso ajuda bastante para vocês terem uma padronização, né, dos agentes, oficiais ou não, e vocês vão identificar que dentro dos agentes disponíveis, né, não só os que eu acabei criando, mas todos, uma parte muito bacana é vocês conseguirem verificar o agente. Né? O que, que isso diz? Isso diz que alguém da administração ou quem faz a governança da plataforma chegou e disse, bom, esse agente ele é verificado. Então, assim, ele é válido pela empresa, né? Alguém garantiu que o agente é verificado e eu consigo ter aqui os oficiais dentro da empresa, por exemplo. Tá? E aí eu só fiz alguns exemplos para trazer as visões principais de vocês. Tá? E aí a gente tem a possibilidade de criar o nosso agente que cada vez mais a gente está tendo possibilidades e informações muito
interessantes e cada vez está funcionando e está mudando aqui, né? Quando vocês vão no overview na criação de um agente, hoje nós temos a visão geral dele, mas sempre pensando no quê? Cenários, o comportamento, o conhecimento e as skills. Tá? Na minha visão, são os quatro pilares hoje, onde vocês devem focar e ter uma visão muito ampla de trabalho aqui dentro do Rovo, tá bom? Primeiro, a sua própria identidade, onde aqui eu vou trazer o nome, a descrição, como se comportar e ter os próprios início de conversas, né, para ajudar numa interação. Aqui são as camadas, né? Todo o trabalho onde a gente consegue ver a ativação do rovo e o que pode consumir, tá? Então, por padrão aqui já tem essas opções ativas. Posso também colaborar com esse agente dentro dos itens, que aí é o AI Agent, né? O Service Agents, onde a gente consegue utilizar o próprio agente para isso e aí ter as possibilidades de conexões e até mesmo no próprio portal de atendimento. Mas o mais bacana aqui, na minha visão, são os cenários. Né? Aqui é onde a gente vai construir essa visão do rovo para deixar algo super completo. Então, o principal é instrução, deixar o máximo completo que vocês conseguem. Acho que aqui diz como a gente pode ter o trabalho. O conhecimento, então aqui é a chave da onde eu vou consumir o dado para ajudar os usuários. Então aqui é onde a gente tem essa visão de onde eu vou pegar o conhecimento. Né? Se eu adicionei algum conector lá no Rovo na administração, vai estar disponível aqui para vocês. Então, por padrão, já tenho um Confluence, onde eu vou selecionar espaços, vou ter a minha base de espaços aqui, Gira, e por aí vai. Né? Onde eu tenho aqui voltado a Gira Service Management para pegar a sua base de conhecimento. E depois, a nova, foram uma das últimas, assim, principais, né? Que são as skills. Antigamente o Rovo trabalhava muito com busca, trabalho, ajudar no dia a dia, mas agora vocês conseguem ver que nós temos skills, tá? Então é não ficar só dentro do Rovo, mas conseguir sair disso e poder ajudar ainda mais nas outras plataformas. Bom, feito isso, toda essa organização aqui do lado esquerdo, se a gente pegar um agente hoje, padrão da própria Atlassian, vamos pesquisar aqui, e até nós temos, se eu não me engano, o de Post Incident Review, não? Ah, ele é o Request Helper, se eu não me engano. Aqui. Um que o próprio Alex acabou mostrando, vocês vão ver que eu editando esse agente, entendem o que está acontecendo por trás, né, dos panos ali dentro do padrão da classe. E eu gosto disso porque o que está padrão aqui já consegue trazer uma visão de como a própria Atlassian usa, de como a gente tem uma visão mais completa, né, de entender como está sendo utilizado isso, porque esse agente ele tem um objetivo, tem um foco e está como padrão. Eu gosto muito de padrão porque a gente tem uma visão bem completa aqui de como está o perfil, né? Então, olha só que interessante como eles estão usando as instruções dentro de um agente padrão da classe, né? As competências, se tem alguma skill, se tem alguma visão mais completa, testem isso, né? Além de testar, deem uma boa olhada e conseguem ter um apoio oficial da própria classe. Eu gosto disso, né? Então, hoje, os agentes acabam trazendo essas visões bem mais completas. Fernando, eu vou fazer um time check aqui. Por Nós favor. estamos 2 minutos da hora.
e então não sei se você queria fazer assim um resumo daquilo que nós falamos para dar algum tempinho ao pessoal para responder a perguntas, né? Sim, vou utilizar um minutinho só, Alex, para explicar que, gente, além do Rovo como agentes, acho importante todo mundo navegar dentro de um espaço do Gira Service Management, por exemplo, olhar todas as possibilidades que a gente já tem por padrão. Tá? Muitas coisas vocês vão acabar analisando, onde a gente tem RovoOps aqui já disponível, nós temos os canais de atendimento, já está saindo, por exemplo, um chat ao vivo, tem o Virtual Service Agent, então nem tudo está ali na parte de agentes, né? Muitas coisas já estão na plataforma. Isso a gente vai, né, ter um contexto para vocês grande depois, compartilhando materiais e todo o trabalho, mas hoje a gente tem já os padrões, né, onde a gente olha recursos, sugestões, os próprios agentes atuando por padrão ali, e a gente acaba tendo uma visão bem completa do que é Rovo aqui dentro da plataforma. Aí eu volto aqui, tá, Alex? Vou voltar para a apresentação, só para a gente ter uma visão da nossa jornada aqui, né? Só passando o recap das coisas. Espera aí, aqui. Aí. O início, né? Então, tudo que a gente passou de opções disponíveis, a segurança, né? O que que a gente consegue fazer e ter uma visão de compliance, além do site da Atlassian, como a gente acaba criando um agente, né, para vocês entenderem essa visão e o potencial do Rovo, o que já está pronto, né? Acho que isso é muito importante para vocês terem uma ideia. Uma hora, né, vai tem uma visão é muito rápido, né? Então a gente já consegue pelo menos ter a base do que utilizar aqui e além do que é o Rovo ali como agentes e o natural que a gente conhece de IA, né? Então, resumo, sugestões, triagem, automação, já é muita coisa pronta para vocês dentro da plataforma. Como eu falei, né, Alex, uma hora é difícil a gente conseguir compartilhar o máximo Massa. de informação, passa rápido, mas aqui, gente, acho que o contexto é, para quem não está ainda muito na prática, ter essa introdução, né, para vocês terem uma visão mais ampla. A prática, junto com o Alex, ajuda muito na teoria que eu acabei passando. E agora, né, a gente fica super à disposição para. Passamos do tempo, obviamente, mas já dar uma olhada em algumas perguntas e também aí ficar junto com vocês nessa jornada, né? E aí Não, vamos Fernando, lá. acho que foi super bacana, né? Porque também não esqueçam, malta, que temos várias formas que vocês podem interagir com os agentes. Hoje em dia nós temos o que é o Customer Service Management, que existe no Service Collection, tá? Então, quem está trabalhando no mundo ITSM, não esqueçam que a Atlassian hoje fez assim uma forquilha, tá? Que é ITSM interno, utilizadores, né, da minha equipa, da minha organização, e depois ter o portal para os nossos clientes externos, tá? Em dois portais você pode abrir um agente do Rovo para que ajudar, né, nessa deflexão de chamados, né? Já tem essas compartilhamentos de usar, fazer uma reset de senha, né, criar um servidor, né? Existem essas habilidades também. Então nem esqueçam, também há outras maneiras que nós podemos abrir o Rovo para atender aos vossos chamados e a essas necessidades, né? Como eu já falei, essas coisas mais repetitivas que nós queremos diminuir, né? Aumentar SLAs, SLAs, né? Diminuir MTTAs, MTTRs, chamados repetitivos, né? Coisas mais básicas, coisas assim. Não é preciso criar um virtual agent onde eu tenho que criar o intent e a resposta e pesquisar a palavra. Não. O Rovo hoje já existe isso e é muito fácil de criar esse agente, né? Pôr esse agente no portal e abrir essas habilidades. Então, acho super bacana. Fernando, uma das perguntas que veio do Gilberto foi, e a pergunta está aqui em inglês, mas vou traduzir para português.
como é que eu posso liberar o trabalho da minha equipa em ServiceNow? Nós não utilizamos essa palavra aqui, não, brincadeira. Boa. Uma grande ferramenta, né? Mas sabemos que existem essas habilidades, né? De onde os chamados podem ser criados numa plataforma e depois como é que eles vêm para a nossa equipa de desenvolvimento, né? DevOps, e como é que eu posso trazer esse load, né? Esse trabalho mais eficiente e criar os chamados inboards e itens mais severos. Na verdade, Gilberto, acho que a resposta aí seria uma conexão de otimizações, tá? De onde existem esses conectadores entre as duas ferramentas, e depois, quando é chamado vem para a equipa, né, vem esses dados, pode existir uma otimização como a Service Request Helper ou outros, né, dependendo dos componentes que você tem dentro da sua plataforma, que pode ajudar já a criar ou ter essa triagem chamados. Então, neste caso, acho isso um use case, um caso de uso muito bacana. Esteja à vontade em entrar em contato comigo, com o Fernando, fazemos assim uma demo, uma discovery consigo, para ver como é que nós podemos ajudar nesse caso, entender esses desafios, esses pontos de dor, para que, né, nós podemos ajudar no máximo. Perfeito. Vi que Segunda tem ali, né, Alex, bastante coisa sobre conteúdos, né, tanto não só do ServiceNow, né, mas SharePoint, se eu posso ler SharePoint, e o Fabrício Tomasi também comentou sobre eu conseguiria, a partir do Rovo de um agente, ler documentação do Confluence e fazer a abertura das tarefas. E também a pergunta do Sérgio Grisa é: se eu tiver um conteúdo no SharePoint, o Rovo vai ler lá. Acho que são muito parecidas, né, Alex? Querendo ou não, porque a gente está buscando de fontes. Obviamente, Gira Service Management com Confluence, a dinâmica é bem mais avançada, por ser a mesma plataforma. Então, criar algo baseado tanto no Confluence ou como no Gira, natural, né? Onde a gente tem as skills ali, todas as possibilidades de criar tarefas, criar itens no Gira, baseado em documentação, ou vice-versa, criar documentação baseada nos itens, né, Alex? Exato. E a parte do SharePoint, naturalmente, sem te adicionar o conector do SharePoint, quando eu buscar algo, ou até mesmo criar um agente para buscar conhecimento, eu posso olhar o SharePoint. Então, vai estar sempre olhando essas buscas. Isso, né, Alex? Exatamente. Atenção, malta, quem ainda está no webinar, conectadores do Rovo não tem custo, tá? Neste caso, não é como um plugin que você tem que ir comprar no marketplace, comprar uma Uhum. licença para ter esse conectador, tá? O conectador em si não tem custo. Claro, quando nós vamos fazer o indexar de um objeto, sendo um arquivo, né, uma pasta, um drive ou o que seja. Nesse caso, isso vai consumir pensamos bem, uma token, tá? E é assim que o mundo IA, mas da forma que nós abrandamos o nosso uso de AI e tokens é bastante forte, tá? É muito grande, vocês têm muito espaço. Hoje em dia, até a própria Atlassian não consegue atingir o número que nós temos abertos de tokens, então Isso que eu ia fazer a pergunta, né, Alex? Eu lembro que eu tive a oportunidade de estar presencial com o Alex, né, fazendo um trabalho também junto a um cliente, e foi essa dúvida, né? Qual é o limite dos créditos, tokens que eu tenho? Hoje eu vou chegar no limite? Que ações eu faço para chegar no limite ou não? E aí aquela resposta, né, que você sabe, pode compartilhar com o time aí também. Acho que é importante o pessoal entender, né? exatamente, exatamente. Porque a intenção é que o mundo ainda não sabe bem como é que isto vai ser, né? Nós estamos, beleza da tecnologia, é que nós estamos mesmo à frente, estamos mesmo no ponto da aceleração. E então, neste caso, é um pouco difícil. Então, neste caso, a Atlassian hoje não tomou uma decisão, quer dizer, completamente que vai ser A ou B. Nós abrimos, sim, há um limite. Não vou dizer que não há, mas é um limite tão grande que neste ponto é muito difícil atingir esse limite de tokens e crédito e coisas assim, mas estamos assim, sempre aqui para ajudar.
nesse caso. A outra pergunta, peço desculpa, Fernando, não me lembro o que era, sobre conectador, SharePoint, se nós podemos criar, sim, sim e sim. Isso. Não E sei, qual. aí tem uma que a gente não passou, que eu acho que é importante do Gilberto. Se um agente tem a possibilidade de criar dashboards, né, painéis Sim. dentro do Gira, por exemplo, né, não só dando respostas ou algo sobre, né, aquele painel, mas criar algo já graficamente, né? Yeah. Então, com o Rovo Create, hoje existe muita habilidade em whiteboard, né? Quem é utilizador do Miro, né? Hoje em dia o Confluence, tem as mesmas habilidades e funcionalidades que chama-se whiteboard. Então, neste caso, eu posso criar um whiteboard que me traz essa informação. Em casos de dashboard e filtros e tudo mais, o Rovo é muito poderoso em ajudar a criar essas habilidades. Quando você estiver dentro dos analíticas, tá? Então isto vai para um nível do enterprise, tá, Gilberto? Neste caso, analíticas existem na plataforma ou no pacote, se eu acho que é assim a forma que nós queremos dizer, do enterprise. Aí eu posso chamar o Rovo e habilidades do IA para me ajudar a criar essas planilhas, né? Esses dashboards, esses relatórios. E então eu digo, sim, é possível, mas só no lado quem tiver no Enterprise, tá? Perfeito. Acho que é isso, Alex, de perguntas. De novo, pessoal, muita informação do Rovo para passar numa hora, né? Mas a intenção nossa sempre foi trazer a informação e a disponibilidade do conteúdo para vocês já hoje dentro da plataforma. Mas, de novo, temos nossos contatos aqui, ficamos à disposição. Muito prazeroso fazer um trabalho junto ao Alex aqui, não só de demonstrar, mas possivelmente de se aprofundar em algo, né, Alex, baseado no cenário de vocês. E a A-Players, tanto quanto o Atlassian aqui, fica disponível. Primeiramente, agradeço a participação do Alex. Pô, incrível a gente Eu é que estar sempre agradeço o colaborando. convite, Fernando. Eu é que tenho o gosto e o prazer de estar aqui com vocês, então, obrigado. Não, a gente tem uma sinergia, uma energia muito boa, sempre dá certo. Agradecer ao nosso time aqui de marketing e da Sabiá que acabou apoiando. Marcela, obrigado aí por todo o apoio. E quem participou, o conteúdo é de vocês. O conhecimento é para vocês. Então, consumam esse conteúdo. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente. A gravação vai estar disponível. Em breve a gente vai compartilhar. E aqui a ideia é o quanto mais a gente poder ajudar vocês, o nosso trabalho vai ser um sucesso. Então, E não obrigado. esquecem, conectam conosco no LinkedIn, né? Estamos sempre disponíveis, pomos várias informações lá. O Fernando faz um grande trabalho de compartilhar as novidades e as atualizações e eu tento fazer o melhor que posso também. Então, malta, por favor, fazem esse connect conosco. Perfeito. Maravilha. Obrigado, Alex. Obrigado, Yes. pessoal. Obrigado, Até malta. breve, até mais. Tchau, Valeu. tchau.